Você sabe identificar quando um profissional está pronto para ser promovido? Isso depende, claro, de muitos requisitos técnicos e comportamentais. Depende também do teu orçamento, o budget da empresa como um todo para poder fazer esse tipo de promoção. Mas independente da condição da empresa para efetuar esse tipo de movimento, é importante a gente entender o nível de maturidade desse profissional. Uma pessoa que é muito boa tecnicamente não necessariamente está pronta para dar o próximo passo na carreira. Existe uma matriz 2x2 que nos ajuda muito nesse assunto. Nessa matriz, no eixo Y, a gente tem a capacidade de execução do profissional. E no eixo X, a gente tem uma variável chamada o porquê. Diz respeito ao profissional entender o seu propósito dentro da empresa. Uma pessoa que tem baixo nível de capacidade técnica de execução e não conhece o seu propósito transformador dentro do negócio, possivelmente vai ter uma performance mais baixa e vai precisar de mais mentoria e mais direcionamento da liderança. O profissional no quadrante inferior direito, que ele entende o porquê, mas não tem capacidade técnica, ele é um profissional que possivelmente vai ser um talento, porque ele entende a razão de estar fazendo qualquer desenvolvimento ou qualquer entrega para o seu negócio. Isso facilita a automotivação dele na busca por conhecimento e a entrega para o time e para o propósito da empresa. Um profissional que está no topo dessa matriz, ou seja, ele tem uma alta capacidade técnica e ele entende o propósito transformador dele, ele está pronto para ser promovido. Cada nível de senioridade vai ter uma exigência diferente, tanto em capacidade de execução, quanto no entendimento do seu propósito. É muito importante a gente identificar o eixo X antes mesmo de contratar essa pessoa. No processo seletivo, você tem que montar uma dinâmica que seja capaz o suficiente de identificar esse tipo de comportamento, porque esse tipo de profissional certamente vai fazer a diferença na sua empresa. A capacidade técnica, possivelmente ele vai aprender de uma forma ou de outra, seja por suporte das pessoas que ele vai trabalhar junto, ou seja através de capacitações. O propósito transformador leva anos e pessoas que têm isso enraizadas vão ter o seu desenvolvimento acelerado. Falando sobre capacidade de execução, existe uma metodologia chamada 70-20-10. Essa metodologia diz que 70% do desenvolvimento é baseado na prática, ou seja, na experiência do dia a dia. 20% é baseado no mentorado, na experiência que tu tem com outras pessoas, não necessariamente na execução, e 10% diz respeito à capacitação formal. Então, se você tem um profissional que ele é extremamente talentoso por entender o seu propósito na empresa, você pode aplicar o 70-20-10 para traçar um plano de desenvolvimento nas capacidades técnicas que são primordiais para ele executar com excelência o que ele precisa executar e assim evoluir na carreira. Quer saber mais sobre gestão? Te inscreve nos nossos programas e acompanha nossas redes sociais.